Olá, estamos começando aqui mais um Cuidadosamente pela Alô TV e hoje eu estou com uma convidada que já esteve aqui com a gente pelo menos 2 vezes, uma convidada especial, a doutora Flávia Gonçalves, e ela vai nos ajudar a trabalhar um tema muito importante. A gente vai conversar aqui hoje sobre o cuidado de quem cuida. E como ela vai se apresentar aqui e falar, né, da sua atuação, a gente vai falar isso sob a perspectiva daqueles cuidadores que trabalham com crianças, com pessoas com problemas no neurodesenvolvimento. Pessoas que têm aí o transtorno do espectro autismo, autista, né? TDAH, TOD e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então a gente vai para um rápido intervalo e já no próximo bloco ela começa aqui a trabalhar com a gente esse tema tão importante. Um rápido intervalo e a gente já retorna. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Retornando aqui para o nosso primeiro bloco aqui com a doutora Flávia Gonçalves, tratando desse tema Cuidando de Quem Cuida. Eu queria primeiro passar a bola para ela, para que ela pudesse falar um pouquinho sobre sobre inclusive o Instituto Neuros, que ela representa e que é parceira aqui do nosso programa aqui, Cuidadosamente, né? O motivo pelo qual ela novamente está aqui com a gente. Então, doutora Flávia Gonçalves, fala um pouquinho aí da sua formação, da sua atuação, e também da pertinência sua com essa temática, uma vez que, né, você já esteve aqui com a gente já sabe que você é uma psicóloga, uma profissional especializada no atendimento desse público de pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, ou com comprometimento, né, do neurodesenvolvimento. Fala um pouquinho para a gente aqui sobre a sua jornada e também sobre a sua pertinência com esse tema. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar aqui de novo na Alô TV e no programa Cuidadosamente, falando sobre esse tema que é muito importante. Eu sou psicóloga formada, né, pela PUC. Eu tenho uma especialização, né, na área do neurodesenvolvimento. Então, o meu trabalho lá no Instituto Neuros é mais voltado para crianças atípicas, né? Crianças que têm o transtorno do neurodesenvolvimento, TDAH, autismo, dislexia, descalculia. Então, são os transtornos que atingem mais, né? A gente, na verdade, detecta mais na questão da infância.
Então, é um tema muito importante, porque no meu decorrer da minha vida, dos tratamentos que eu faço com as crianças, eu tenho sempre um cuidado com os pais em relação, né, a esse desenvolvimento dessa criança. Porque essa criança, para ela se desenvolver melhor, é necessário que a família esteja junto com essa criança. Só que eu vejo, né, no mercado, em várias clínicas, né, as pessoas cuidando muito bem dessas crianças, né, criando novas estratégias, até a clínica, né, se transforma, ela se coloca, né, à disposição, tem parquinho, tem coisas lúdicas, tudo para chamar a atenção dessa criança, para que essa criança ela se sinta, né, importante, que ela se sinta cuidada em relação, né, ao que ela está passando naquele momento. Porque uma criança atípica é uma criança que ela vai várias vezes na clínica, né, ela tem que passar por vários profissionais. E isso é bem interessante. Eu tenho um cuidado como profissional de também cuidar desses pais, mas muitas das vezes nós não temos um programa voltado para esses pais. Porque esses pais, eles ficam muito ansiosos, né? Perguntando, nossa, será que eu estou sendo assertivo? Né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo correto? Como está sendo isso? Nossa, doutor, eu posso fazer isso melhor? A gente sempre faz isso em relação às nossas crianças. Os meus pais, eu tento ter esse cuidado. Um momento com eles, 15 minutinhos antes. Eu converso com eles pelo telefone. A gente vai adaptar o programa dessa criança dessa forma. A gente tenta fazer. Mas eu vejo, Wender, que está tendo uma falha em relação a isso. Então, por isso, a gente criou um programa, né, que está sendo lançado agora no Instituto Neuro, chamado Acolher Mais. Fala um pouquinho para a gente sobre a questão dos impactos que essa questão, né, da presença ou ausência, né, da participação efetiva ou não dos pais ou dos cuidadores, porque eu acho que aqui é interessante a gente fazer também essa fala, né, tratar esse assunto aqui sob a perspectiva também dos cuidadores, que não são só os pais. Às vezes é um avô, uma avó, é um tio, uma tia, um irmão. Às vezes é a questão, por exemplo, do professor em sala de aula, aquele professor, inclusive, que está ali com a dedicação para, né, auxiliar, para cuidar dessa criança, né? De forma geral, quais são os impactos que tem essa questão da participação desses cuidadores no trabalho ou no tratamento de uma pessoa com autismo, TDAH, TOD, esses que você acabou de citar? Olha, Wender, essas pessoas, esses cuidadores, eles estão muito adoecidos. Porque, como eu falei, eles não têm um apoio, né? Quando você recebe o diagnóstico, primeiro começa lá pelo diagnóstico, né? De você receber esse diagnóstico, a sua criança talvez não desenvolverá como as outras crianças, que você vai ter que passar por vários médicos, né? Você vai ter vários acompanhamentos. E esses cuidadores, muitas das vezes, eles têm que abdicar da vida deles, né? Para tratar essas crianças, para que essas crianças não percam essas janelas de aprendizado. Porque dentro do tratamento, eles precisam correr contra o tempo para que essa criança consiga desenvolver. Então, eles estão muito adoecidos. Então, eu recebo muitos pais, cuidadores, né? Porque, como você falou, nem sempre, como há uma demanda muito grande, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, um avô, um tio, e a gente percebe o adoecimento dessas pessoas. Porque eles têm que abdicar do tempo deles para que essa criança desenvolva o tempo todo. Eles têm que mediar toda a situação, todos os conflitos. Então, nem sempre a criança chega lá tranquilamente, né? Ela chega às vezes irritada, ela chega desregulada, e a gente tem que acalmar essa criança, às vezes acalmar o pai, a mãe, o cuidador dessa criança. Então a gente vê eles muito adoecidos, sem muita perspectiva, sabe? Porque eles falam, não, agora eu tenho que me entregar a isso. E é tão interessante, Wender, falar sobre isso, que hoje nas redes sociais se mostra muito, né? Essa questão do autismo, por exemplo, né? Que é o que nível 2 e 3, né? Acomete muitas coisas sobre a família e eles estão falando sobre isso. E eu tô vendo agora também uma vertente das mães
elas se mostrando como que é para elas. Que às vezes não é tão simples. Às vezes você vê uma criança dando birra, você fala, ah, nossa, é porque a criança está dando birra. E não, às vezes a criança está desregulando. E para a mãe aquilo é muito ruim, porque a criança se machuca, às vezes ela vai acolher, ela se machuca também, às vezes ela passa vergonha no shopping, ela passa vergonha em alguns lugares. Então há muito relato de tipo assim, tem que os dois, um come e o outro vigia, né? Um faz alguma coisa, o outro cuida. Então assim, há um revezamento desses cuidadores e muitas das vezes eles são muito julgados porque as pessoas não estão dentro dessa família para entender como que é essa dinâmica familiar. Porque a gente que tem um filho, né, que não é atípico, já é difícil para a gente tem que disciplinar essa criança, a gente tem que dar amor para essa criança, a gente tem que cuidar da saúde mental dessa criança, a gente desenvolver essa criança, a gente passar por todos esses movimentos com essa criança. Já é difícil. Imagina uma criança que você vai ter que aprender a lidar. Porque aí todo mundo tem uma dica boa para te dar. Mas as pessoas não pegam e falam assim, olha, eu posso cuidar do seu filho hoje? Ela sempre tem que estar com essa criança disponível, ela sempre tem que estar disponível para essa criança o tempo inteiro. Só que tem uma outra questão também, Wendel, essas crianças crescem. E aí? Por exemplo, aqui no nosso estado a gente tem muito casas de apoio, pessoas que cuidam, né, instituições, até 15, 16 anos. E depois, quando essas crianças crescem, quem vai continuar cuidando delas são os cuidadores. E aí, se todo mundo, né, correr com essa criança, né, estar com essa criança a vida inteira, tudo bem. Mas e se um ente querido, por exemplo, falece? Né? Quem vai cuidar dessa criança? Né? E aí, o que eu vejo muito é o movimento de perca de pessoas. Fala-se muito, né, inclusive nesse aspecto, nesse ponto que você colocou, fala-se muito, tem inclusive até movimentos, parece que nesse sentido, né, em que esses cuidadores, principalmente aqueles mais diretos, pais, né, mães, talvez um fenômeno até, parece que bastante recorrente, com crianças, com famílias com crianças autistas, em que boa parte desses autistas acabam ficando só com a mãe ou só com o pai, né? Porque acaba que um acaba ali de alguma maneira desistindo, né, de toda essa peleja que você acabou de falar, e tanto num quanto no outro, quando é aqueles que não deixam a criança, ficam com aquela missão de nem poder morrer, né? Isso, nem poder morrer. Porque como que vai fazer? Porque é toda uma adaptação, né? Esse programa, por exemplo, ele visa essa questão do treinamento, mas é uma adaptação. Aí você adapta toda essa família, né? Infelizmente, é um índice, né, muito ruim que a maioria das mulheres ficam com essas crianças. Porque a maioria das mulheres, elas deixam de trabalhar, se adapta a casa, adapta a família, adapta todo mundo. O pai sai para trabalhar, um dia ele cansa daquilo, né? E ele sai da família. E a mãe fica sozinha. Então, infelizmente, a maioria são as mulheres que ficam. Você ouviu um relato de que um pai ficou com essa criança e ele decidiu cuidar, é mais difícil de acontecer, né? E nisso, você imagina todo o movimento que é feito e todo o adoecimento da família inteira, porque é uma festa, é um casamento, é um supermercado. Tudo isso é uma dinâmica familiar para que essa criança esteja inserida ali. Então é música, vai fazer uma festa, não pode cantar parabéns, é música alta, são várias coisas, né, que esse pai ele tem que lutar por aquilo. E aí você vê o adoecimento, porque autista nível 3, por exemplo, ele bate, e ele bate em todo mundo, né, a maioria, né, claro, existem medicações, terapias, mas ele bate, a mãe apanha, então assim, e aí ela não pode retribuir esse, né, que também realmente não pode, mas para ela é muito difícil, né, passar por essa situação de apanhar e não ter muito o que fazer. Doutora Flávia, a gente vai com rápido intervalo, né, já conhece aqui a nossa dinâmica, e no retorno eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, afinal de contas, o que é esse programa, né, Acolhe Mais,
que tem aí como proposta, que tem como, né, objetivo aí, pelo que você já, né, mencionou aqui, essa atenção com especialmente com os cuidadores das pessoas que lidam, por exemplo, com esse desafio que você está acabando aqui de apresentar para nós, ou seja, os pais, né, de autistas, de pessoas com esses transtornos do neurodesenvolvimento, as pessoas que têm filhos ditos, entre aspas, normais, já têm todo um desafio de cuidar desses filhos, de sustentar esses filhos, e ainda, para além desses cuidados normais, né, desses cuidados comuns a filhos, vamos dizer assim, que não têm esses transtornos, no caso do pai e da mãe que tem esses transtornos, o desafio ainda é maior. Por quê? Porque ele, de certa forma, já tem que lidar com aquilo que era normal, mas ele tem um acréscimo aí dessas questões que você, por exemplo, está levantando. E aí, eu gostaria de retornar no nosso próximo bloco, perguntando para você qual seria, dentre todos os desafios, qual que seria aquele maior desafio e que poderia, por exemplo, surtir mais efeito, por exemplo, numa maior e melhor qualidade de vida desses cuidadores. Podemos fazer assim? Podemos. Então a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a doutora Flávia Gonçalves, que é uma especialista, né, nessa questão dos transtornos do neurodesenvolvimento, vai vir aqui conosco aqui responder essa pergunta que eu tenho certeza que pode ajudar principalmente você que está assistindo esse nosso programa e que talvez se conecte de alguma maneira com essa questão, com essa demanda do autismo, do TDAH, dos transtornos relacionados ao neurodesenvolvimento. Um rápido intervalo e a gente volta para o nosso próximo bloco. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Retornando aqui para o nosso próximo bloco do Cuidadosamente, hoje eu estou aqui com a doutora Flávia Gonçalves, que vocês já conhecem, que vocês já viram ela aqui conosco, aqui no nosso Cuidadosamente. Ela constantemente está participando aqui conosco, ela é uma parceira do nosso programa Cuidadosamente, através do Instituto Neurix, instituto especializado no atendimento a pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, crianças e adultos, não é isso? Isso, crianças e adultos. Explica um pouquinho para nós. É diferente essa questão de chegar ao diagnóstico da criança
com o diagnóstico de uma pessoa que só vai buscar esse diagnóstico depois de adulto, depois de crescido? Sim, é diferente. Porque quando a criança manifesta, né, esses transtornos na infância, é sempre manifestado na infância, né, corrigindo. Por quê? A criança, ela começa a aparecer sintomas na infância. Para ser um TDAH, um autismo, ela tem que ter manifestado esses mesmos sintomas na infância. Só que quando ele chega ali aos 6 anos, que é um ano que a escola exige mais dessa criança, desse adolescente, o que acontece? É mais fácil identificar, né? Que aí a criança agitada, a criança que não presta atenção, a criança que desenvolve algumas estereotipias por estar nervosa, a ausência do pai, não se relaciona bem com as crianças. Então, sim, os sintomas são mais aparentes. Quando essa criança chega à vida adulta sem um diagnóstico, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer esse diagnóstico, porque tem que ter apresentado na infância e ele já vem com várias nuances de coisas que ele se adaptou. Então, por exemplo, a criança olha nos olhos. Eu tenho adultos, né, que ele não me olha nos olhos. Ele me olha nos olhos, mas ele me olha assim, ó, sempre fazendo esse desenvolvimento. Ele não concentra a olhar nos olhos igual eu estou olhando para você nesse momento. Só que, com o passar do tempo, a pessoa pensa, não, é porque está observando, ou porque... Não, é o não olhar nos olhos. Quando a criança é pequena, você fica, filho, olha nos olhos de fulano, pega na mão do fulano, abraça fulano. Você está treinando ele, de uma certa forma, a adquirir essas habilidades. Então, quando ele chega na fase adulta, ele já adquiriu algumas habilidades. Então, a gente tem que recordar dessa infância, analisar bem esse paciente, apesar dos critérios do DSM-5, né, do CID, em relação a essa questão dos transtornos, né, que a gente segue um critério, a gente tem que observar a manifestação desse critério na vida adulta, que é um pouco mais difícil. Porque aí a pessoa tem que lembrar da infância e a gente tem que observar como isso ainda tem causado prejuízo nessa pessoa na vida adulta. Mas, na vida adulta, quando eu geralmente faço um diagnóstico, é muito interessante, porque geralmente as pessoas falam assim, doutora Flávia, é libertador, porque agora eu entendo por que eu funcionava desse jeito. Então, eu tenho uma paciente que ela é uma querida, ela fala assim, não, agora eu ficava me forçando a estar em sociedade, a estar numa festa, porque eu achava que eu era diferente, que eu era chata demais. Agora, com o diagnóstico, eu percebo que eu posso me esforçar, mas o dia que eu realmente não estiver sentindo bem, eu posso deixar de ir e não me sentir culpada por isso. Então, geralmente, é libertador. Ou seja, ela agora sabe o porquê, né, do funcionamento dela. O motivo por trás do que elas, de alguma forma, sentiam daquela maneira, né? Eu tenho um filho que o filho do meio, né, que está finalizando o curso de psicologia agora, e o tema do TCC dele foi a clínica para além do diagnóstico. Uhum. Parece-me que nesse universo do autismo, tanto por parte do próprio autista, a pessoa que tem TDAH, que tem esses transtornos do neurodesenvolvimento, quanto os cuidadores, os pais, as pessoas que cuidam mais diretamente dessas pessoas, tendem a parar no diagnóstico. Sim. Eu estou falando assim algo... Não, tem pessoas na sua prática, que sim. no seu cotidiano. Porque aqui eu gosto muito de trazer essa coisa do cotidiano, da prática, sim, da realidade. Tem muitas pessoas que elas encostam no diagnóstico, né? Isso é muito ruim. Por isso que a gente falou no bloco anterior a importância desses cuidadores no desenvolvimento dessa criança. Porque se ele encosta ali, não, ele é autista, então ele não vai desenvolver, ele não vai falar, ele não vai aqui, e a gente encontra muita resistência. A gente, apesar de toda a informação que a gente passa, a gente tem uma resistência de a gente quase que tem que ser um CSI e falar assim, não, eu estou investigando seu filho, e ele é. Não, mas não é possível que ele é. Não, ele é. Ele é. Aí a gente barra nesse do pai e a mãe entender que realmente a criança tem esse diagnóstico.
E depois passa, né? Porque é como se fosse um luto, né? Primeiro vem a resistência, depois vem a elaboração, aí ela começa a elaborar. Não, mas aí, nossa, doutora, eu fiquei feliz demais dessa. Eu já ouvi isso, Wender. Eu já fiquei feliz, assim, da minha filha ter deficiência intelectual, porque aí eu posso pedir pensão para ela, eu sei que ela tem direito. Aí você fala assim, cara, onde está indo a humanidade? Né? Então, existem essas coisas que tem pessoas que realmente ela para ali e fala, meu filho não vai desenvolver mesmo, então eu vou desistir, eu vou parar. Recentemente eu tive uma mãe que foi até o consultório, já tem um tempo que eu não atendo essa criança, e ela foi falar para mim, Flávia, realmente, e eu falava, e ela foi lá falar que essa criança realmente ela era autista, mas o quanto foi difícil para ela aceitar esse diagnóstico. E não é tão simples mesmo, não. Porque, de uma certa forma, Wender, você está dizendo que o seu filho não vai desenvolver. E o nosso prazer como pais, né, é que os nossos filhos se desenvolvam, que eles casam, que eles sejam independentes, que eles tenham uma vida, que eles sejam felizes. E é claro que essas pessoas atípicas, elas conseguem também, mas ela vai ter que lutar por ela e por outras pessoas também. E no caso, dependeria também até do nível aí, pelo menos o autismo, o nível de suporte. Né? Isso, o nível de suporte. Então, sobre essa questão ainda dentro dessa questão, ou seja, de uma clínica para além do diagnóstico, ou seja, qual seria de todos os grandes desafios que esses cuidadores costumam enfrentar, qual seria aquele que poderia fazer grande diferença para ele e repercutindo no cuidado e repercutindo nisso que você acabou de colocar, no suporte para a criança, né, para o filho ali com o transtorno? A palavra-chave seria acolhimento. Porque eu percebo, assim, várias pessoas fazendo vários grupos, até agora nas férias, né, tem várias colônias de férias, agora tem colônias de férias específicas para crianças atípicas, né? Então, assim, a mãe vai ter que se desdobrar, mas aí se ela quer que ele vai para uma colônia, tem que pagar, né? E aí eu não vejo nada faltado assim, não, e vamos ter nessa colônia de férias, vai ter um momento com essas crianças, mas vai ter também com os pais, com os cuidadores. Isso não acontece. Então, é a questão do acolhimento mesmo, porque eles ficam muito adoecidos e muitas das vezes eles não sabem até como enfrentar isso. Como que é enfrentar isso? Né? Dizer para o mundo, chegar no aeroporto e ter que falar, minha criança é autista e eu tenho preferência e eu preciso que aconteça isso, ela às vezes vai ter que usar um tampão, às vezes ela pode disfuncionar dentro de um voo muito longo, tudo isso, para ele vive sempre em alerta. E é a pessoa menos acolhida, porque existe um programa para as crianças, mas para os cuidadores não. E dentro dessa ideia de ter um programa, voltado que acolha, né, os cuidadores, especialmente, ou talvez especialmente, os pais que lidam diretamente, por exemplo, com essas crianças, o que nesse caso o programa Acolhe Mais teria, vamos dizer assim, talvez de diferencial, que pudesse ofertar, que pudesse de alguma maneira proporcionar esse acolhimento para esses cuidadores? Então, Wender, um profissional que a gente pouco comentou aqui é sobre os professores, né? Uhum. Então, esse programa Acolhe Mais é um programa que ele é voltado para todos os cuidadores. Porque, assim, aonde eu atendo, lá no Instituto Neuros, vai pai, vai mãe, vai babá, vai motorista, vai um cuidador que está dentro lá, né, uma enfermeira, vai todos os tipos de pessoas. E professores, a gente consegue acessar eles quando a gente vai na escola. Porque quando a gente vai fazer um diagnóstico, né, uma avaliação neuropsicológica nessa criança, a gente tem que fazer todo o processo, né? Às vezes a gente vai em casa para ver como é que está em casa, para a gente adaptar a casa. A gente vai também na escola, a gente vai conversar com esses professores. Chega lá nessa escola, tanto pública, tanto particular, né, existe o professor,
25, 30 alunos e uma pessoa para ajudar 3, 4 autistas. Esse professor também ele fica sobrecarregado. E muitas das vezes ele não tem uma escuta assertiva em relação ao adoecimento dele dentro da sala de aula. Tanto é que quando o professor, né, chega em julho e dezembro, ele está esgotado. Só que aí ele vai mudar de turma, pode ser que muda aquelas crianças, mas vão vir outras crianças que ela vai ter que passar por todo o processo de adaptação de novo. Então esse programa é para acolher todas as pessoas que estão envolvidas nesse cuidado com crianças atípicas. Desde os professores, pais, babás, para que eles tenham um momento de interação com outras pessoas, que eles possam, né, fazer essa troca assertiva, entender que não é só ele que está passando por esse momento, que tem uma pessoa que possa falar, não, vai lá, faça isso, eu fiz com o meu e vai dar certo. Treinamentos específicos, né, de manejo dessas situações, né, que podem causar conflitos, né, e treinamento das pessoas que vão estar lá perto, porque às vezes um pai, e se eu precisar deixar uma criança atípica com um avô? Ele sabe cuidar dessa criança? Porque aí vai ficando muito restrito, ele vai ficar só na família, a mãe, o pai, e aí não passa para ninguém. E se eles precisarem, né, se ausentarem por uma doença, uma viagem, ou alguma coisa que tenha que fazer uma programação, até mesmo um congresso para entender mais sobre isso. Então, assim, eu vejo que tem muitas mães que demoram muito tempo para deixar essas crianças sozinhas com outras, e é mais um final de semana, vai desensibilizando aos poucos para conseguir ter uma normalidade em relação à sua rotina. Os que eu conheço, que são mais próximos de mim, né? Eu já falei aqui em outros programas que você teve aqui comigo, que eu tenho pessoal, familiares meus. Eu tenho, inclusive, um irmão que é gêmeos, que mora nos Estados Unidos e que tem um filho autista em níveis, aqui, nessas categorias, né? Categorização do autismo. O dele provavelmente é aquele nível suporte 3. Uhum. Né? E tá aí uma coisa que eu percebo assim, é que eles não só não têm esse espaço, esse lugar de acolhimento, quanto daqui um pouquinho eles nem acreditam muito nisso. Eles têm dificuldade, por exemplo, de acreditar que tem outra pessoa que dá conta, que talvez teria ali os recursos e as condições para poder cuidar do seu filho. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, inclusive, eu quero que a gente discuta um pouquinho, que a gente fale um pouquinho sobre, inclusive, esse ponto, né? Ou seja, o que o pai precisa saber, o que o pai precisa ter, o que o pai precisa fazer para que ele possa ter ali algum espaço de liberdade ou algum espaço, né, para poder cuidar da sua própria existência, da sua própria vida, né? Aqueles, por exemplo, que se mantiveram casados, como é que está a vida de casado, como é que está ali a sua relação, uma vez que, né, de alguma maneira ele está ali, né, vinculado, afundado nessa questão, por exemplo, do cuidado com a criança, que a depender do autismo é full time. Então a gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente volta, né, debatendo aqui com a nossa convidada de hoje, a doutora Flávia Gonçalves, sobre esse tema tão importante, e eu espero que esteja contribuindo. Agora é aquela hora que você vai, se você ainda não segue o canal da Alô TV Brasil, clicar aí para poder se inscrever no nosso canal. Se você não tem assistido aqui todos os nossos programas, clica aí no sininho aí para você ser avisado desses conteúdos que nós geramos aqui dentro do canal com o nosso programa Cuidadosamente. E eu sempre lembro vocês, esse compartilhamento pode ser feito com amigos, pode ser colocado lá no nosso programa, o nosso link do nosso programa nos grupos de WhatsApp, né, de família, e até para os inimigos você pode mandar esse link aqui, né, o compartilhamento desse programa, que eu tenho certeza que vai alcançar e vai beneficiar até os seus inimigos. Então, compartilha aí e até o nosso próximo bloco.
pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Retornando aqui para o nosso último bloco dessa entrevista que está sendo maravilhosa com a doutora Flávia Gonçalves, tratando hoje sobre o cuidado de quem cuida e de cuidadores relacionados a crianças, a pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, TEA, TDAH, TOD e outros mais. A gente fez uma provocação no bloco anterior, que a gente gostaria de retornar com essa provocação. E eu vou traduzir isso aí de uma forma simples, como a gente estava falando aqui nos bastidores. Como é que fica o Vale Night para os pais e cuidadores dessas crianças? Então, Wender... Se é que existe essa possibilidade. Não, existe, claro, existe essa possibilidade. Mas o que acontece, Wender? É muito interessante você falar sobre isso, porque, assim, o Vale Night não é igual, né, a de um pai, de uma criança, né, que não é atípica, mas tem a questão de que é o que eu falo muito para os pais, né, dentro de consultório. Essa vida do casal, ela não pode parar. Porque se ela vai parar, ela vai minar e aí pode acontecer mesmo a separação, a pessoa ir embora, porque ela não se sente mais segura dentro daquele lar, né? Ou por outras questões, né, que a gente não vai abrir sobre isso hoje. Então, o que acontece? Quando você, né, tem a notícia, né, que a mulher está grávida, que vai ter essa criança, né, há toda uma preparação para essa criança chegar, né? A mãe começa a preparar e ela vai lá, faz exercício, muda a alimentação, não pode tomar álcool, várias restrições, tem que ir no médico. Chegou essa criança. Esse momento da gravidez é uma preparação para chegar essa criança. A criança atípica, ela vai começar a dar muitos sinais. Existem sinais precoces. Existem, mas assim, é muito minucioso. É uma coisa assim, só se a criança for, por exemplo, um autismo nível 3, aí você vai perceber que na mamada, por exemplo, a criança ela não consegue fazer esse contato visual. Mas geralmente a gente começa a ver essa mudança muito brusca aos 2 anos de idade, que é uma mudança muito brusca nessa criança. E ela começa a desenvolver e você começa a desenvolver com ela. Só que enquanto ela está pequena, que ela está no seu berço, que ela não vai para a escola, né, no seu colo, ela não vai para a escola, você tem um manejo. Depois que ela vai para a escola, você tem outro manejo. Quando ela vira adolescente e adulta, também é outro manejo. É muito assim, da individualidade do casal, da família, mas assim, é uma preparação. Porque aí a mãe atípica, ela tem uma característica de querer proteger demais. E a gente tem que proteger. A gente, mãe, já quer proteger, né? Porque a gente é leoa, a gente quer proteger. Isso é bom? É, porque é um cuidado. Mas tudo que é demais nunca faz bem. Porque a criança, ela precisa desenvolver. Por exemplo, como que ele vai criar uma habilidade social se a mãe não deixa a criança socializar e brincar? Claro, ela não vai brincar por muitas horas, mas ela tem que aprender. Não, vai lá, meu filho. Eu tenho uma mãe que ela fazia isso.
brinca com fulano, conversa com ciclano, trazia pessoas, por exemplo, para brincar com essa fulana. Porque criança é muito simples. Nós, adultos, que a gente tem essa questão do preconceito, mas a criança, ela não. Ela percebe que ali a criança às vezes não faz, mas outras também não faz e nem a criança atípica, entendeu? Então, essa preparação que é feita lá, né, e no transcorrer do desenvolvimento da criança, é necessário ser feita todo momento. E aí não perder esse laço do casal, sabe? Então, existem cuidadores específicos, né, que são habilitados no ABA, que conseguem cuidar dessas crianças para os pais saírem. Gera um custo, mas uma outra criança também geraria um custo, né? Ou treinar os avós, mas ele lembrar dessa constância, porque essa criança também, às vezes, ela precisa dessa ausência, sabe? Para ela se entender no mundo, ela valorizar, às vezes, a importância da mãe e do pai, o cuidado que tem, porque, às vezes, a outra pessoa não cuida, né? Essa criança se socializar com outras pessoas. Então, em lugares, por exemplo, bares, por exemplo, restaurante, que tenha, né, monitores, né? Eles já estão treinando também para atender essas crianças atípicas. Então, ela vai em lugares que essa criança possa desenvolver, brincar e ficar, porque é igual eu tenho ouvido muito, né? 10 minutos já é muito bom para uma mãe, né? Uma sonequinha de 10 minutos, sabe? Conseguir fazer uma unha, arrumar um cabelo, sabe? Fazer alguma coisa, né? Que faça junto com a criança. Enquanto a criança está na terapia, tem muitas mães que fazem isso. Flávia, eu tô deixando aqui e eu vou ali tomar um café. Vai tomar um café, vai conversar com alguém, né? Às vezes a criança fica 2, 3 horas na clínica, aí ela passa pelo psicólogo, aí ela passa pelo psicopedagogo, ela passa pelo TO, ela passa pelo fonoaudiólogo, às vezes ela fica 2, 3 horas. A mãe deixa ali, é uma clínica que, né, que está preparada para isso, vai fazer alguma coisa. Mas aí o que às vezes ela quer fazer? Ela quer nesse intervalo fazer alguma coisa, um trabalho? Não, e às vezes ela precisa entender que ela precisa descansar. Ela precisa se cuidar. E a questão, por exemplo, que também parece que é muito comum, né, para essas famílias, esses pais, né, costumam ter que gastar, inclusive, recurso, dinheiro, energia, né, o tempo todo com a criança. E aí a tendência é de investe, tudo que eles têm de recurso, tanto não só financeiro, mas também financeiro, e não tem algo, por exemplo, para eles. Ou seja, faz todo um processo ali com a criança, né? Investe na questão, por exemplo, da avaliação, do diagnóstico. Não é todos que fazem isso, né? Mas alguns acabam indo para além desse diagnóstico e proporcionando para a criança a terapia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, tanto da terapia para terapia mesmo, não só o diagnóstico, a terapia para a pessoa com transtorno do neurodesenvolvimento, que vocês oferecem lá na Neurix, quanto a terapia ou o acolhimento terapêutico para esses pais. O que hoje a doutora Flávia Gonçalves, do Instituto Neurix, tem para ofertar para esse público? Então, lá no Instituto Neurix, a gente trabalha com equipe multidisciplinar, né? Então, a gente tem psicopedagogo, a gente tem nutricionista, fonoaudiólogo, nós temos também pessoas, né, que são treinadas. Psicanalista, uns intrusos que tem lá no Instituto Neurix. Tem psicanalista, mas a psicanálise tem desenvolvido muito também para atendimento infantil com TEA, né? Em especial com os cuidadores, né? E em especial com os cuidadores. Afinal de contas, se tem uma coisa que essas pessoas precisam, né, necessitam, dentro desse aspecto de acolhimento, é um espaço de fala. E a gente sabe, né, quem conhece a psicanálise, já fez psicanálise, estuda de verdade psicanálise, sabe que a psicanálise é uma abordagem onde permite a pessoa ter um espaço de fala com, assim, praticamente, talvez com a profundidade e a liberdade, né, que ele vai ter ali dentro. São poucas abordagens que trabalham nessa profundidade com essa liberdade, né, da pessoa poder dizer tudo. Por exemplo, até das angústias, talvez ali das incompreensões,
né, do sofrimento que esses pais, por exemplo, sofrem com aquele aspecto que a gente falou aqui, né, no início do programa, não ter nem direito de morrer. Como é que é isso? Como é que isso está dentro da estrutura do indivíduo? Como é que isso está na psique desse indivíduo? Né? Como é que ele lida cotidianamente? Porque ele lida cotidianamente, por exemplo, com essa questão. E que não é uma questão, vamos dizer assim, rasa, não é uma questão simples, né? Porque a questão do neurodesenvolvimento é diferente, né, de uma criança que não tem esse transtorno, porque os alcances dela são mais devagar. Então, uma criança, né, tem retrocessos, né? E tem retrocessos. Dependendo, da mesma forma que a gente pode alcançar, né, uma criança tipo nível 3, ela ir para o nível 2 e estar regulada, conseguir fazer comandos, conversar, desenvolver, né, a criança ela pode também retroceder aquilo que ela já aprendeu. Dependendo da dinâmica familiar, o que acontece, pode acontecer alguma coisa, né, por exemplo, um ente querido morrer, e essa criança ela retroceder, se for algo, até perca de bichinho, sabe, que eles têm muito apego, né, o foco ali naquele bichinho, no cachorro, tudo isso ele pode... Meu sobrinho tem apego com um cachorrinho lá de pelúcia. Esse cachorrinho quando some, geralmente quando sai do alcance, quando você percebe que a criança tem, você já tem que comprar uns 3 e guardar. Mas eles acostumam muito com a questão do cheiro, então eles não deixam lavar esses objetos que para eles são objetos de conforto, né? Então, assim, para eles, lidar com essa perca, né, essa criança, não é muito fácil, né? A gente trabalha muito em consultório, você perguntou sobre como que a gente faz, né, essa questão da terapia, a gente trabalha essa questão emocional, trabalha a questão do hábito, que é aprendizado, né, que a criança precisa ter, mas a gente tem que trabalhar muito em conjunto, e muitas das vezes eu peço aos pais, falo, olha, você também precisa fazer terapia, porque você precisa ter esse momento de escuta, você precisa ter esse momento de desabafar, de falar que não dá conta, né, chorar e no outro dia levantar e vai começar tudo de novo, porque é um dia de cada vez, então assim, tanto é que lá a gente tem uma questão da dinâmica da agenda, tipo assim, toda segunda-feira a gente atende a mesma criança, no mesmo bate-horário, profissional, tudo certinho, por quê? Porque é tantos profissionais que ela tem que levar que não dá para ficar mudando de horário, entendeu? E ela tem que acostumar também que aquele dia é o dia da terapia. E eles ficam muito bonitinhos. Eles falam, nossa, hoje é meu dia de terapia. Hoje é dia... Porque ele vai associando, né? O dia, o horário, o local. Isso é muito importante para ele, essa questão da adaptação. No Acolhe Mais, que é o programa voltado para cuidadores, tem esse aspecto? Tem esse serviço? Esse atendimento? Esse serviço é oferecido pelo Instituto Neuros. Né, em grupos individuais, em que a gente vai trazer tantos professores, né, pais, avós, né, enfim, todos os cuidadores, para que eles tenham esse momento de fala. Porque muitas das vezes é aquele negócio, né, a grama do vizinho é sempre mais verde. E depois que a gente entra nesse mundo, a gente vê que é assim mesmo, sabe? Que o momento isso vai passar, que a gente tem que ser forte mesmo, mas também que a gente pode chorar, que a gente pode falar que a gente não aguenta mais, mesmo que no outro dia a gente vai levantar e vai fazer tudo de novo, não tem problema, né? A gente consegue fazer isso. É uma ressignificação. Só que se você faz essa ressignificação em conjunto, é muito mais saudável, porque é uma troca, né? Porque muitas das vezes é igual quando a gente vai ter filho, né? A nossa mãe, nossos avós, eles viram e falam, nossa, eu fazia isso e tirava a cólica do menino, né? Eu fazia aquilo outro, dava tal resultado. E muitas das vezes, me perguntam muito, né, sobre essa questão de muitas características. Apesar das características, a criança é muito individual. Então, o que funciona às vezes para um, não funciona para o outro. Então, essa troca ela é importante para que a gente consiga diminuir, né, essa ansiedade, essa depressão, né? Muitos entram em depressão e é um número muito alarmante, porque elas lutam e às vezes elas lutam por anos, né, 2, 3 anos para adquirir um comportamento que uma criança
não atípica atingiria em o 6 meses, 3 meses. O Instituto Neurix, né, através dos profissionais que hoje tem lá e desse programa Acolhe Mais, tem então como proporcionar para esses pais, professores, por exemplo, que trabalham especificamente dentro das escolas com esse público, um acolhimento terapêutico. Exatamente. Para um espaço onde eles podem receber esse acolhimento, esse cuidado, né, fazer terapia. Às vezes a gente fala acolhimento e às vezes acolhimento de ela diversas formas, pensa, né? que é só uma questão, por exemplo, de ter um lugar lá para eles ficarem e tal. Não. É Ou seja, um de momento fazer terapia também, assim como o filho precisa, ele também necessita. É um acolhimento qualificado, né? Em que Então diga para nós aqui, a gente já está indo para o nosso, vamos dizer assim, para a finalização do nosso programa de hoje, que eu acho que esse programa aqui daria talvez, sei lá, 10, 20 programas para a gente poder explorar e trabalhar, ou seja, infelizmente o tempo é curto, mas nesse espaçozinho final de tempo que a gente tem aqui, por que você indicaria esse programa para esses cuidadores? E eu queria que você finalizasse respondendo a seguinte pergunta: vale a pena? Eu já vou responder a segunda, né? Vale super a pena. Porque esse programa é um programa que é um sonho, né? Que ele foi gerado à medida que eu fui atendendo os pacientes, né? E a gente via que faltava esse acolhimento. Porque existem profissionais que nem falam esses 15 minutos aí com os pais para dar um feedback, como está o desenvolvimento, se ela precisa manejar alguma coisa, só trabalha com a criança. E eu vendo isso, eu percebi que esses pais, né, e cuidadores, eles precisam desse acolhimento, dessa escuta assertiva, de muitas das vezes a gente fazer essa mediação até entre os próprios pais, né? Olha, fulano, a fulana está fazendo, você não está fazendo, né? Para trabalhar essa mediação e fazer com que eles tenham mais sucesso, que eles sejam mais assertivos, né? E trabalhar essa questão da culpa que eles sentem muito, né? Porque por ter gerado essa criança, por não ter visto que a criança não estava se desenvolvendo bem, há várias culpas, né? Que a gente já tem que tirar de uma mãe que não tem uma criança atípica. Imagina só de uma criança, né, que tem os transtornos do desenvolvimento. Então, como é que esse pai, esse cuidador, esse professor conseguiria, por exemplo, acessar esse programa e o Instituto Neurix? A gente finalizando aí agora, apresenta aí para essas pessoas que vão estar assistindo o nosso programa e que talvez tenha se conectado, essa seja inclusive a dor deles, como é que eles poderiam acessar esse programa? Então, para acessar esse programa é só entrar ou no nosso site, né, www.institutoneurix.com.br, ou também no nosso Instagram, né, Instituto Neurix, para vocês poderem acessar, né, entrar em contato com a gente para participar desses grupos que a gente está criando, né. A gente também pretende alcançar as escolas também, né, um programa que a escola possa oferecer tanto para os pais, tanto para os seus professores, né. Então, é só vocês entrar nas nossas redes sociais, entrar em contato conosco que a gente vai te orientar sobre como entrar nesse programa Acolhe Mais. Doutora Flávia Gonçalves, é sempre um prazer, né, ter você aqui com a gente aqui no nosso Cuidador. Eu agradeço também a oportunidade. Uma especialista, né, assim, que tem uma vivência, que tem, né, uma experiência, um know-how, e esse, inclusive, um dos nossos objetivos aqui, trazer um conteúdo que tenha elo com a realidade e com o nosso dia a dia. Então, nosso muito obrigado e espero ter você mais vezes aqui conosco. Com certeza, é sempre um prazer estar aqui na Alô TV e no programa Cuidadosamente. Então, nós agradecemos aí a sua participação, você que chegou até o final desse programa. Não esquece de tanto se inscrever no canal da Alô TV, quanto também de compartilhar aí com seus amigos e inimigos o nosso programa de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo programa Cuidadosamente.